Solipsismo, opinião que o eu subjetivo, com seu conteúdo de consciência, considera ser a única coisa que existe. Segundo Schopenhauer, representantes do solipsismo radical deveriam ser colocados no hospício. Mas há também um solipsismo moderado que assume uma espécie de ego supraindividual como portador do conteúdo da consciência, e um solipsismo metódico com Descartes e Dreist, que aponta para um solipsismo de busca individual das soluções das coisas. Solipsismo, solidão. Qual a diferença? Qual é a reflexão filosófica que a gente pode ter acerca de cenários futuros, sobre possíveis cenários? E aí uma realidade que a gente precisa se aperceber é de que os cenários possíveis futuros, ou os possíveis cenários futuros, eles estão sendo construídos já agora. Uma das coisas que eu me apercebo, observando um pouco, conversando, discutindo com algumas pessoas, percebendo algumas realidades que algumas pessoas apontam, é efetivamente que as pessoas estão arraigadas, assim, muito querendo se segurar na realidade que acontecia, que existia antes da pandemia. E é impressionante, nós podemos então sair dessa realidade, desse momento ímpar, desse momento importantíssimo para a humanidade, pior do que nós estávamos antes, porque efetivamente nós estamos tão arraigados, tão presos com o mundo que existia, que nós estamos nos tornando cada vez mais fechados no nosso próprio eu. Solipsismo nesse aspecto. Então, solipsismo seria a opinião de que a minha consciência, de que o meu referencial, de que o lugar onde eu me encontro, e só esse, é o legitimador daquelas realidades nas quais eu devo confiar. E aí, deixar de sofrer a solidão, deixar de viver a solidão, o isolamento nesse momento, e construir um monstro, um castelo absurdo à minha volta, porque no medo de, ou na insegurança de não ter mais de volta o mundo anterior, eu começo a me fechar, a me colocar só eu e somente eu, como referência para a realidade que eu quero ver construída. E aí, claro, tudo aquilo que discorda de mim, tudo aquilo que diverge de mim, tudo aquilo que aponta para algo diferente do que eu estou pensando, é visto efetivamente como algo ruim, algo a ser combatido, algo a ser destruído. Então, existe o solipsismo, como o dicionário diz, vou repetir aqui só, esse elemento aqui, o eu subjetivo passa a ser conteúdo da consciência e considera ser
a única coisa que existe. Ou seja, eu coloco como único referencial possível, aceitável, aquilo que eu produzo dentro de mim. Ocorre que nós não estamos isolados, nós não estamos nessa pandemia, nós não estamos com esse vírus, nós não estamos com esse isolamento voluntário por uma questão solipsista, ou seja, por uma questão que tem como referência apenas o meu próprio eu, a minha própria consciência, a minha própria realidade. E o que se avizinha, o que se aponta para mais à frente, vai surgir exatamente do momento exato agora, desse instante exato, no qual nós nos encontramos. Nós poderemos estar vivendo a solidão, que é algo positivo. Não há nenhum problema de você viver a solidão, desde que essa solidão seja uma solidão povoada. Primeiro, povoada por você, que é um ser pleno, que é um ser que não precisa de completude, já é um ser completo, um ser que traz dentro de si todas as dimensões e a riqueza fantástica de ser um projeto de felicidade. Mas que esse projeto de felicidade necessariamente aponta para a necessidade ou para a realidade inegável da presença do outro, da necessária presença do outro na nossa vida. Hoje nós vivemos, de certo modo, o solipsismo, ele ganha uma nova versão chamada de neo-individualismo. A gente estava combatendo tudo aquilo que nós estávamos combatendo tudo aquilo que era coletivo. E impressionante que nós fomos jogados agora no coletivo. Num coletivo que deve estar preocupado com a destruição, com a morte. Num coletivo que, se não se ajudar, o vírus não vai ser combatido. Um coletivo que ou age coletivamente, ou, se cada um de nós se conscientizar que a nossa consciência é o que de fato serve de referencial para que nós possamos construir a nova realidade, nós não vamos a lugar nenhum. Viver a solidão, percebendo que nessa solidão tem a preocupação fundamental de que a minha vida somente vai ser garantida se e somente se eu tiver em contato, em comum união, em companheirismo. A palavra companheiro vem de companes, ou seja, comer do mesmo pão. Nós estamos agora obrigados a sermos companes. Estamos comendo do mesmo pão do vírus, do mesmo pão da ameaça de morte, do mesmo pão da necessidade de buscar soluções, de evitar que as UTIs sejam superlotadas. Os discursos solipsistas não nos servem. Os discursos egóicos não nos servem. Os discursos neo-individualistas, ou seja, que percebe ou que pressupõe ser danoso tudo aquilo que é solidão, tudo aquilo que é coletivo, melhor dizendo, e que o que vale sou eu e eu como referência de tudo, como consciência válida para julgar todas as outras coisas, essa realidade não nos serve. Primeiro elemento, então, desse vídeo de hoje. Aproveite a solidão, mas não transforme essa solidão em solipsismo, ou seja, em uma consciência de que o meu umbigo, o meu lugar, o meu olho, a minha forma de ver é o único ponto de referência e o único lugar que dá sentido a todas as coisas. O vírus já nos mostra que essa é uma proposta idiota, ou seja, eu trago a ideia de outro
e essa ideia de outro já seria contraditoriamente destrutiva e que não nos leva a lugar nenhum. Colocar-me como referência, como total e única referência para toda a consciência acerca da realidade é uma sandice. E é uma sandice porque, do ponto de vista da filosofia, há uma contradição performativa aí. Porque, inclusive, o solipsismo não é uma ideia criada por mim, é uma ideia já trabalhada por outras pessoas. Acabei de citar Schopenhauer, citei Descartes. Então, desde que eu utilize uma espécie de solipsismo metodológico, ou seja, eu pare de ver aquilo que os outros estão dizendo, eu pare de ver aquilo que um monte de gente está enchendo minha cabeça, para me aperceber daquelas realidades, daquelas argumentações que de fato têm sentido. Como Descartes fez, que se isolou de todas as pessoas quando estavam seus formadores da Idade Média e os seus companheiros da Idade Moderna, um puxando para ficar no clássico, outro puxando para a total inovação, e ele dizendo: eu preciso de um método para inovar. Mas essa ideia do método só surge em Descartes, quando ele se isola e ele começa a fazer suas meditações, a fazer suas reflexões, desprezando, de certo modo, a influência de um lado, a influência do outro lado, e tentando a influência constante, mas jogando os dois e trabalhando essas duas realidades que eram aparentemente contraditórias, e fez com que essas duas realidades dialogassem. Ou seja, eu devo utilizar a seriedade, os fundamentos, a busca de uma verdade, mas agora sob um novo prisma, a partir de um novo método, questionando, jogando, inclusive após questionamento, questionando tudo e jogando na lata do lixo aquilo que não serve. Aproveite sua solidão, mas aproveite sua solidão sentindo-se convidado a construir uma nova realidade aonde o neoindividualismo não se sustenta. Nós precisaremos cada vez mais dar respostas. Primeiro cenário possível, precisamente acontecerá que daqui para frente todos nós precisaremos mostrar que estamos nos responsabilizando com o coletivo. Quando os Estados Unidos bloqueiam agora as entradas de brasileiros, nesse instante exato em que o Brasil ultrapassa o segundo colocado e assume a segunda colocação em número de infectados, os Estados Unidos sinalizam que nós não estamos fazendo o que de fato deveria ser feito. Ou seja, nós não estamos fazendo o nosso dever de casa. Nós não estamos jogando na lata do lixo o solipsismo. Apesar de que os Estados Unidos estão se autoprotegendo e poderia ser acusado aí de ser solipsista ou de tentar atitudes solipsistas, nós podemos certamente dizer que essa atitude condena o nosso solipsismo radical, pelo menos o solipsismo radical de um governo que não aceita as pesquisas científicas, não aceita os dados científicos, não aceita a discussão do outro, transforma todos os seus referenciais como um referencial único e possível. E esse referencial único e possível é: vamos deixar todo mundo se infectar. Então, estão notando aí, nós precisaremos, daqui a pouco, nós teremos, para sairmos de avião, para sairmos de ônibus, nós precisaremos estar mostrando que nós tomamos determinadas vacinas contra vírus,
As pessoas não terão mais essa privacidade gigantesca. Muito provavelmente, em algumas situações, serão propostos para nós a inserção, né? Colocar chips, né? Um chip aonde nós podemos deixar ali todos os dados os nossos dados sanitários, que nós fizemos, tomamos injeção X, que nós tomamos vacina Y, que nós tomamos os cuidados não sei o que nós não passamos por alguns lugares, que nós não fomos infectados nos últimos X meses. Tudo isso para entrar num avião, para entrar num ônibus, para entrarmos no cinema, para irmos ao teatro. E daqui a pouco, quizás, para irmos às igrejas, para irmos às faculdades, para irmos às escolas. Comecemos a nos preparar para uma visão agora comunitária. Usemos a nossa solidão não para sofrer a solidão, mas para perceber que essa solidão vai nos fazer conhecer-nos melhor. Por quê? Porque quando a gente começar a chegar no coletivo, quando nós começarmos a ser obrigados a coletivizar-nos em algumas situações e em questões concretas, nós não vamos nos angustiar tanto. Por quê? Porque nós sabemos onde nós estamos, de onde nós estamos. Uma frase muito legal do escritor, poeta Tiago de Mello: quem sabe onde quer chegar, escolhe o melhor caminho e o jeito de caminhar. Eu trocaria a palavra escolhe por constrói, porque acredito que os caminhos precisam ser construídos. Então, se eu sei quem sou eu, se eu aproveito essa solidão, não para ficar negando a coletividade, mas para me autoconhecer, para perceber quais são minhas possibilidades, quais são os meus valores, quais são as coisas boas que eu tenho para oferecer para esse novo normal que será construído, certamente eu terei convicção de quem sou eu. Convicção da minha identidade, convicção das coisas boas que tenho a oferecer. E, de posse dessa convicção do que de bom tenho a oferecer, eu começo então a entender o meu lugar na coletividade. Eu não combaterei a coletividade. Eu não terei problema algum de me abrir para esse novo normal, para essa nova realidade. Por quê? Porque eu terei a minha parte dentro dessa coletividade. Ou eu faço isso, ou eu estarei totalmente perdido. E uma dica final: pare de ficar querendo se proteger exageradamente em relação ao coletivo. Pare de tentar restabelecer a realidade anterior. Eu sei que essa situação te traz uma insegurança fora de série. Eu sei que você está em pânico, não só por conta do medo de morte, medo de adquirir coronavírus, medo de desemprego, medo de um bocado de coisas. Mas você precisa restabelecer-se dentro desse novo normal. Reorganizar o ser você. É como se a gente tivesse tido uma chacoalhada gigantesca, mas cada um voltasse a se reconstruir. Resta saber se você vai saber montar-se para que você possa conviver nesse novo normal, nessa nova realidade, aonde aquele discurso privativista, solipsista do passado estará ultrapassado. Por quê? Porque existe agora a concepção, a certeza de que o que nós vivíamos no passado era um solipsismo absurdo, radical, em que cada um apontava para um lado. E agora nós estamos nos dando conta que os nossos eus
somente sobreviverão às novas realidades se e somente se nós nos preservarmos do solipsismo total. Curta o vídeo, se inscreva e vamos ver se nós chegamos a 1000, porque nós precisamos muito trazer profissionais para a gente dialogar junto com eles aqui, né? Filosofia e psicologia, filosofia e física, filosofia e raciocínio lógico na matemática e as lives onde vocês e eu interagiremos. Um grande abraço, até a próxima.